do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Jaqueline e nós vamos para mais uma aula de matemática. Animados aí? Tem que estar, né? Matemática é muito boa, é a rainha das ciências, tá? Então, mas antes de começarmos a nossa aula, 2 recados muito importantes. Primeiro, se você está fazendo as atividades pelo Classroom, não esqueça de todo dia entrar lá, ver o mural, o que o teu professor deixou de recado, fazer as 2 atividades obrigatórias, né, e validar a resposta, tá? Porque isso vai contar como frequência e nota também, se o professor estiver dando nota dessa atividade. E você que não tem acesso ou não consegue acessar o Classroom, não tem problema. Veja lá na tua escola, veja que dia que está aberta, vai lá, busca as atividades, faz em casa, marca um horário lá para tirar dúvida com o teu professor e essa é a maneira também para garantir a sua presença e a sua nota. Não vai dar bobeira, hein, gente? Falta pouco tempo para acabar o ano. Não sabemos até quando vai desse jeito. Então, tenta fazer e colocar tudo em dia. E o que nós vimos na aula anterior? Então, na aula anterior, nós vimos sobre equações do primeiro grau. Quer dizer, a gente aprendeu a identificar essas equações. Então, são equações que o expoente da incógnita é 1. Né? Então, equações do primeiro grau. Tá bom? Então, x² não é do primeiro grau. A gente viu y à quinta. Né? Então, foram exemplos que a gente viu que não são equações do primeiro grau. E para aquecer, né, a gente vai continuar falando sobre equações, um exercício para vocês fazerem. Explique por que as igualdades matemáticas abaixo não são equações. Opa, professora, esse daí agora eu não lembro. Opa, lembra sim. O que precisa ter para ser equação? Precisa ter sinal igual. Mas o que significa equação? Equação significa que tem algo desconhecido. Não é isso? Bom, pense, observe, explique, porque não é, já está escrito que não são equações essas 2, mas eu quero o porquê disso. Eu vou dar um tempinho para vocês, rapidinho aí, e a gente já volta. E aí, conseguiram fazer? Essa foi fácil, né? Então, por que elas não são equações? Vamos ver a resposta? Então, elas são igualdades, ou seja, se eu resolver aqui, dá 10. 10 é igual a 10. É uma igualdade. Se eu resolver aqui, dá 40, porque dá 32 mais 8, 40. Só que, e 4 vezes 10 também é 40. Então, 40 é igual a 40. Então, elas são igualdades. Mas elas não têm um termo desconhecido, elas não têm incógnita. Então, para ser equação, tem que ser 2 coisas. Lembram disso? Tem que ser a igualdade, ok?
só que tem que ter o x, né? O famoso x da matemática, né? Tem que ter o termo desconhecido. Aqui eu não tenho nenhum termo desconhecido. Todos os termos eu consigo calcular, eu consigo descobrir o valor dele. Aqui é 9, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 8, consigo somar, né? Então, não é equação, tá? Então, para ser equação, tem que ser igualdade, né? O sinal do igual, e tem que ter a incógnita, né? E aqui, agora, um exercício diferente. Agora, eu estou dizendo que são equações. Você vai reconhecer as que são. Quer dizer, o que tem equação mesmo? Acabamos de ver no exercício 1. Tem que ter incógnita e tem que ter igualdade. Vamos ler o exercício? 2. Quais sentenças matemáticas a seguir representam equações? X mais 5 é igual a 12? Sim ou não? X menos 10 diferente de 0. X igual a menos 10. X mais 10 é maior que 10. X menos 5 é igual a 2. Ou 10x é igual a 1. Daí, quais dessas são equações? Fácil? Difícil? Eu acho que é fácil, hein? Tanto que eu vou dar um tempinho só para vocês e a gente já volta. E aí, conseguiram identificar? Essa foi fácil. Vocês entenderam a explicação, entenderam porque que no exercício 1 não era equação, né? Que eu falei que tem que ter igualdade, tem que ter a incógnita. Aqui, a mesma coisa. Então, eu vou identificar aquelas que são. Então, bem simples. Eu não estou pedindo para resolver, tá? Eu estou pedindo só para a gente identificar. Isso aqui é quase uma revisão, né? É importante a gente estar retomando esses conceitos, porque eles acabam se perdendo, né? Porque a gente vai aprendendo coisa nova, e daí algumas coisas acabam se perdendo. Por isso que é sempre bom estar retomando, repuxando, né? Puxando pela memória. Então, vamos corrigir? Então, ó. Então, aqui, ó.
X mais 5 é igual a 12? Sim. Temos uma igualdade e um termo desconhecido. Ó, sinal de igual e o x. Claro, se você quiser calcular o x é 7. 7 mais 5 é 12, tá bom? Por que que aqui não é, ó, negativo? Não temos uma igualdade. Esse símbolo aqui quer dizer diferente. Então, quer dizer que x menos 10 é diferente de zero. Então, o x aqui pode ser 9, pode ser 5, pode ser 3, ele pode assumir muitos valores. Porque se for exatamente igual a 10, dá zero. E aqui está dizendo que é diferente de zero. Então, não temos uma igualdade. A gente tem uma diferença aqui. Ele é diferente. X igual a menos 10? Ótimo. É sim. Temos uma igualdade e tem o termo x. Então, x vale menos 10. X é igual. Então, menos 10 é igual a menos 10. Tudo bem? Então, a primeira sim, a segunda não, a terceira sim. E lá do outro lado, né? Porque eram 6. Né? E a outra coluna, vamos ver? X mais 10 é maior que 10. Isso aqui se chama desigualdade, o sinal de maior, o sinal de menor. Então, se for imaginar a balança, na igualdade a balança está assim. E na desigualdade, como aqui está dizendo que é maior que 10, então a balança seria assim, tá? Ela desencontra, tá? Então, eu tenho a desigualdade, tá? Então, não é. X menos 5 é igual a 2? Sim. É 7 aqui também, porque 7 menos 5 dá 2. E 10x é igual a 1? Sim. Como, professora? 10 vezes o número dá 1? Sim. Por exemplo, se eu colocar 1/10 aqui, 10 vezes 1/10, ó, para vocês entenderem bem, 10 centavos, 10 moedas de 10 centavos, dá uma moedinha de R$1. Não é isso? Eles são o mesmo valor. São configurações diferentes, mas têm o mesmo valor, R$1. Então, tudo bem? Então, voltando. A primeira é a igualdade, a segunda não, porque eu tenho a diferença, e essa sim. A próxima, não, porque eu tenho o sinal de maior, sim e sim. Fácil, né? Vamos continuar? Mais um exercício para vocês. Vamos lembrar a incógnita. Veja as equações que Helena escreveu. 3x menos 1 igual a 2x mais 1. 2x menos y igual a 10 menos y. Ela escreveu duas equações. Quantas incógnitas tem na primeira equação? Ó, é a equação, tem igual, tem incógnita. Eu quero saber quantas tem na primeira. E quantas tem na segunda equação? Incógnita. Incógnita é o termo desconhecido, que em matemática nós usamos letras para representar esse termo, essa variável. Tudo bem? Vou dar um tempinho para vocês e já volto.
Conseguiram resolver? Foi fácil, né? Acredito que sim. Vamos conferir a resposta? Então, ó, então, na primeira equação, né? Na primeira equação, eu tenho uma incógnita, só o x. E na segunda equação, eu tenho duas. Por quê? Porque eu tenho x e y. Então, quando tem letras diferentes, eu tenho números que vão ser resolvidos que vão ser diferentes, tá? Então, x e y são valores diferentes. Então, eu tenho duas incógnitas, duas respostas, dois valores numéricos diferentes. Então, resposta da primeira, uma. A letra x somente, né? E na segunda, duas, x e y. Né? Como eu falei para vocês, podemos usar qualquer letra. Por que a gente usa tanto x e y? Exatamente por uma característica, a questão da história também, né, da matemática, que era o símbolo. E é um símbolo mundial, tá? Quando você está falando em matemática, se você coloca isso aqui para alguém lá do Japão, ele entende que isso aqui é matemática e isso aqui é uma equação. Então, a gente também diz que a matemática é uma linguagem universal. Né? Então, por isso que é tão importante entendê-la, a linguagem, né, que nós utilizamos em matemática. Então, tranquilo aí? Uma incógnita na primeira, duas incógnitas na segunda. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, equação do primeiro grau, então vamos dar uma relembrada. Então, são as equações, né? Vocês copiaram isso, né, na aula anterior. Então, ó, são equações que têm uma incógnita e o expoente, né, que a gente não vê, é 1. Tá? Então, x menos 6 igual a 10, é a equação, sinal de igual, e uma única incógnita. Né? 3t mais 5, 3x menos 12, e assim por diante. Tá? Então, são exemplos, né, de equações do primeiro grau. A gente viu isso na aula anterior e já relembramos o que é equação, quando não é equação. Né? Então, a gente está trabalhando com as que são equações do primeiro grau. Exercício 4. Escreva a equação correspondente a cada sentença e marque com X qual representa uma equação do primeiro grau. Aquilo que eu falei, a linguagem universal da matemática. É claro que se eu pedir para um japonês ler isso aqui, ele não vai entender. Mas se eu mostrar a equação para ele, ele entende, tá? Porque é uma linguagem universal, é uma linguagem simbólica. Então, vários povos independentes, de onde seja, conseguem entender essa linguagem. Então, vamos fazer isso na letra A? O quadrado e o número x é igual à quinta parte desse número subtraído de 20. Vocês não vão calcular o x. Vocês vão transformar dessa linguagem para a linguagem matemática. Tudo bem? Letra B. O quíntuplo do número x é igual ao triplo do número x aumentado de 62. Último. A metade do número x é igual a 25. Tudo bem? Então, vocês vão ler essas três frases, que está na nossa linguagem, e vão escrever na linguagem matemática, montando uma equação. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem essa tradução, né, podemos dizer assim, e nós já voltamos com a resposta.
galerinha? Conseguiram fazer? Ah, foi fácil, né? Então, vamos lá fazer essa tradução, vamos dizer assim, da linguagem nossa para a linguagem simbólica da matemática, formando as equações, né? Então, vamos lá? Ó, o quadrado de um número x é igual à quinta parte desse número subtraído de 20. Então, o que é quadrado de x? Quadrado de x não é 2x, tá? 2x é dobro. Se quadrado de x é x elevado à segunda potência, x ao quadrado. Tá? O quadrado, onde que sai o quadrado? Por exemplo, cálculo de área, metros quadrados. É um exemplo que a gente utiliza, que aparece o quadrado. Quinta parte. Sempre quando a gente está falando em partes, nós estamos falando em fração, em divisão. Então, quinta parte eu dividi em 5 partes iguais, 5 pedaços. Então, como eu não sei quem é esse número, x sobre 5. Como que vai ser a equação? Então, traduzindo isso, x ao quadrado é igual a x sobre 5, quinta parte de x, menos 20. Da onde saiu esse menos 20? Subtraído. Então, essa é a nossa equação. Tá? Por que ela é equação? Incógnita x igual. Ela é do primeiro grau? Não, não é do primeiro grau, porque ele pediu também para marcar qual fosse, né? Primeiro grau. Ela não é porque ela tem x ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo? Vamos corrigir a letra B? O quíntuplo do número. Agora sim. O quíntuplo é 5x, porque é 5 vezes alguma coisa. Então, o quíntuplo de 2, 10. O quíntuplo de 3, 15. Tá? Então, é 5 vezes algo. Como eu não sei quem é esse algo, número x. Tá? Triplo de x, 3x. Agora, vamos juntar todas essas informações? Então, ó, o quíntuplo do número é igual ao triplo aumentado mais 62. Por que eu pus um x aqui? Porque era para marcar com o x a que fosse do primeiro grau. E é 5x igual a 3x. Então, é uma equação do primeiro grau. Porque na letra A, né, vamos voltar, a letra A eu tinha x ao quadrado. Não é do primeiro grau. X, somente a incógnita x, é primeiro grau. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá corrigir a letra C? Então, a letra C, metade de x, x sobre 2. O que é metade? Eu pego algo e divido ao meio, em duas partes exatamente iguais. Aquela história lá, qual metade você quer? Eu quero a metade maior. É folclore, tá, gente? Não existe metade maior nem metade menor. Então, metade eu dividi em duas partes exatamente iguais. Então, eu pego o meu x e divido por 2. Se o x for 10, vai dividir por 2. Quem será esse x aqui? A metade de x é 25. Quem será a x? Ó, é 50, né? Porque 50 dividido por 2 dá 25 para cada um. Né? Então, x sobre 2. Mas ele não está pedindo para resolver, né? Eu resolvi para vocês, né? Então, a metade de x é 25. É uma equação do primeiro grau? Sim, é uma equação do primeiro grau. Então, a letra B é uma equação do primeiro grau. 5x igual a 3x mais 62. E a letra C, x sobre 2 igual a 25, também é uma equação do primeiro grau. Aí, foi fácil? Acredito que sim. Só tomar cuidado para não confundir dobro com quadrado. Essa é uma confusão, às vezes, comum, tá? Então, quadrado é x ao quadrado, tá? E 2x significa dobro de alguma coisa, tá? 2 vezes o x. E sempre que eu tiver a palavra quinta parte, quarta parte, terça parte, metade, é divisão, tá? Em partes iguais, tá? Aquilo que eu falei, não existe metade maior, metade menor, tá bom, gente? Então, tudo bem? Então, letra A, equação do segundo grau, né? B e C são equações do primeiro grau. Vamos continuar? Então, exercício 5. Qual dos elementos do conjunto? Então, veja bem. Ele me deu 4 possibilidades de resposta. Menos 12, menos 6, menos 3 e 0. Que podemos colocar no lugar da letra x para tornar verdadeira a igualdade? Então, veja bem. A minha equação é 2x sobre 3, ou 2/3 de x. É igual a menos 4. Qual desses números eu vou colocar no lugar do x e, ao fazer as operações matemáticas indicadas aqui, dobro, divisão, a resposta dá menos 4? Será que é menos 12? Será que é menos 6? Será que é menos 3? Ou será que é 0? E daí? Qual delas é a resposta certa? Eu tenho que testar, tá? Como é que eu testo? Eu troco o x para os números que estão citados lá no enunciado.
Tá? E aí, se der certo a igualdade, eu acabei de encontrar a solução dessa equação. Lembram? Raiz ou solução? Eu vou dar um tempo para vocês e a gente já volta. aí, conseguiram resolver? Então, qual que era o objetivo? A gente está procurando solução, então a gente está fazendo a verificação, na realidade, né? Eu tenho 4 valores numéricos, né? Que foi dado, então eu vejo aqui no quadro. Foi dado o menos 12, o menos 6, o menos 3 e 0. Qual desses é a solução? Então, vamos fazer junto pelo menos alguns cálculos aqui. Então, está vendo que eu tenho x aqui? Então, no lugar desse x, eu vou colocar menos 12. Vamos testar? 2 vezes, vou pôr um parênteses aqui, porque ele é negativo. Então, menos 12, tá? Dividido por 3 tem que dar menos 4. Vamos ver se isso é verdade ou é falso?
2 vezes menos 12. O dobro de menos 12 é menos 24. Lembra lá das regrinhas da multiplicação? Número positivo vezes número negativo dá número negativo. Porque é como se eu tivesse duas dívidas de R$12, né? Estou devendo 24 ao todo. Eu devo 12 para alguém, 12 para outra pessoa, eu devo 24. Então, eu dobro, né? Então, por isso que fica negativo. Dividido por 3 igual a menos 4. Vamos fazer essa divisão? 24 dividido por 3. Tabuado 3 aí, hein, galerinha? Na ponta da língua. 24 dividido por 3, 8. Como eu tenho menos dividido por mais, dá menos 8. Tá? Tudo bem? Só pensar assim, ó. Devo 24, posso fazer em 3 pagamentos, são 3 pagamentos de 8, quer dizer, minha dívida, 8, 8 e 8, tá? É igual a menos 4? Não, 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 não. Isso aqui é falso, não é igual, né? Menos 8 não é igual a menos 4, isso é falso. Então, a gente já descobriu que o menos 12 não serve. Vamos testar o menos 6 para ver? Vamos testar agora o menos 6? Vamos testar. Aqui, ó. 2 vezes menos 6. Parênteses, porque ele é um número negativo. Dividido por 3 igual a menos 4. Vamos fazer a conta? 2 vezes menos 6, menos 12. Dividido por 3 é igual a menos 4. 12 dividido por 3, 4. Tá certo? Não, né? Menos dividido por mais, menos. Então, menos 4 é igual a menos 4? Sim! Isso aqui é verdadeiro. Então, isso aqui é uma verdade. Isso aqui é uma igualdade. Menos 4 é igual a menos 4. Então, nós descobrimos que daqueles 4 números que foram dados no enunciado, o menos 6, né, é a solução da equação. Vamos ver aqui no quadro os outros números também, porque eu não testei no quadro, mas aqui eu tenho para mostrar para vocês por que os outros são falsos. Tá? Então, aqui é o que a gente fez, né? Deu menos 8 é falso. O que a gente fez, descobrimos que é verdadeiro, é menos 4. E agora, o outro era o menos 3, ó. Menos 3 deu menos 2. Menos 2 não é igual a menos 4. Então, é falso, né? A gente não fez, eu não fiz ali no quadro, mas eu estou mostrando aqui por que é falso. É sempre bom entender o porquê das coisas, tá? Então, o menos 6 é a resposta, sim. Mas por que o menos 3 não é a resposta? Porque dá menos 2. Menos 2 não é igual a menos 4. Vamos testar o último, o 0? Qualquer coisa multiplicado por 0 dá 0. 0 dividido por 3, eu sempre brinco que a gente só no caderno, que a gente divide ou nada, né? Dá 0. Então, é falso também. 0 é diferente de menos 4. Então, a única resposta possível é o menos 6. Então, o valor menos 6 é a raiz ou solução da equação. E daí? Fácil? É tranquilo, né? Porque a gente está trabalhando com as nossas operações, né? Somente as famosas continhas que nós fazemos. Então, tá tranquilo, tá bom? Vamos continuar? Exercício. Aqui eu tenho a menininha aqui, tá dando uma pergunta, né? Um desafio para vocês, ó. Multipliquei um número por 6. Multipliquei um número por 6. E obtive o dobro desse número, aumentado de 180. Qual é esse número? E agora? Vocês conseguem descobrir qual é esse número? Né? Quem é esse número? Essa quase uma dimensão, né? Vamos, só que nós conseguimos adivinhar fazendo o quê? Usando matemática. Usando a linguagem da matemática, escrevendo a equação e resolvendo essa equação. Eu vou dar um tempo para vocês e nós já voltamos.
aí, conseguiram resolver? Conseguiram descobrir qual é esse número? Eu acho que vocês conseguiram. Vamos corrigir? Vem comigo aqui no quadro, vamos fazer junto? Então lá, multipliquei um número por 6. O que significa multiplicar um número por 6? Eu vou fazer 6x, tudo bem? Aí o que eu fiz? Eu obtive o dobro. O que é obter? É igual. Então, obtive o dobro. Aumentado de 180. Então, o que é aumentado? Mais. Vamos resolver? Então, para resolver, eu vou tirar o x daqui, esse 2x, porque eu quero x incógnito só no primeiro membro. Então, eu vou fazer 6x, só que se eu tirar o 2x de lá, eu tenho que tirar 2x desse lado também. Igual a 2x mais 180 menos 2x. Tudo bem? O que sobrou aqui? 4x. 2x tira 2x. Nada, né? Tenho 2, tira 2, não sobra nada. Sobrou o 180. Bom, mas eu não quero 4x, eu quero 1x, porque qual é o número? E aqui eu descobri que 4 vezes esse número dá 180. Então, como é que eu vou fazer para descobrir o número? Se é 4 vezes x, para descobrir o 1, eu vou fazer a operação inversa. Eu vou dividir por 4. Então, eu vou fazer 4x, vou dividir por 4. Só que aquilo que eu faço de um lado, eu faço exatamente a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou dividir por 4. Princípio multiplicativo. Né? 4x dividido por 4. 4x dividido por 4. 1x para cada um. Então, fica só o x. 180 dividido por 4. Vamos armar essa conta? 180 dividido por 4. 18 na tabuada do 4. 4 vezes. 4 vezes 4, 16. Tá? 2. Abaixo a unidade. 0. 20 dezenas, né? 20 unidades dividido por 4. 5. 5 vezes 4, 20. Então, 0. Conta exata. Então, deu 45. Então, que número a nossa menina estava nos desafiando e perguntou? Qual é esse número? 45. Tudo bem? Fácil? Tranquilo? Vamos lá? Então, a resposta é 45. Então, resolvendo aqui, x 45, tá? Então, a resposta, x igual a 45, né? Então, o número é 45. Então, acabamos a nossa aula por hoje. Foi fácil? Foi legal? Eu acredito que a esse ponto, se você está acompanhando nossas aulas, se você está com o caderno em dia, tudo organizadinho, vocês já estão conseguindo resolver todos os exercícios assim, tranquilos, né? E o que nós vamos ver na próxima aula? Nós vamos continuar falando sobre equações. Então, gente, por hoje foi só, passou muito rápido a nossa aula, mas isso que é legal, né? Porque nós exercitamos, aprendemos. Eu vejo vocês numa próxima. Se cuidem e até mais.